Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e se você quiser falar comigo, me chama no @SanclerBernardes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, toda semana, durante todo esse ano, você vai nos encontrar aqui. Você pode assistir pelo YouTube, pelo Spotify, ou só escutar na academia, no trânsito, na sua casa, onde você preferir. O importante é você acompanhar aqui com a gente. Cada semana a gente traz um tema novo, extremamente interessante, útil na prática clínica. Então você pode ficar aqui com a gente, você nos ajuda muito se você curtir lá dar, né, a sua avaliação lá no Spotify, se inscrever lá no YouTube, não só assistir, mas também se inscrever e curtir os nossos vídeos, e nos acompanhar lá no Instagram, no @UTI Informe Ação. E lá também você consegue outras informações. Se você ainda não está na nossa comunidade, venha participar com a gente. Todo mês, de tempos em tempos, ali dentro do mês, a gente envia uma newsletter. Essas duas últimas foram muito, muito legais, então vale a pena estar lá. Fora, né, os avisos gerais de congressos, de oportunidades aí, que valem muito a pena durante o ano. E quem quiser chegar um pouco mais perto, a gente, todo episódio a gente refaz o convite, porque é um apoio muito grande para a gente continuar aqui, e também porque é uma oportunidade incrível de se manter super atualizado, que é o Apoie-se, nosso grupo do Apoie-se. Por um valor bem pequeno, você consegue se manter assim super atualizado todo mês e nos ajuda a estarmos aqui toda semana, tá bom? E vamos lá para mais um tema. Vou te falar que é um tema que eu acho muito interessante e que eu tenho usado na minha casa. Antes da gente falar da UTI, eu vou falar aqui da minha casa. Porque assim, né, o meu marido, como um bom marido, né, a gente fala as coisas e aí, aí daqui meia hora você fala, e aí, foi o quê, né? Aí fez pela metade. Por que isso acontece? Por quê? Entendeu? Então, eu tenho feito isso. Vou te falar qual é a estratégia e aí depois você diz como chama essa estratégia, né? Porque ela tem um nome, né? E aí a gente vai discutir durante o episódio como usar isso dentro, né, da área de saúde, da área da UTI. Mas agora eu falo assim, por exemplo, ó, Gabriel, meu marido chama Gabriel. Gabriel, eu preciso que você busque as crianças na escola às 3 horas da tarde no portão 2. Aí ele fala, tá bom. Aí fala, repete. Que horas que tem que buscar as crianças? Às 3 horas. O que é para fazer? Que horas? Repete. Não é só... O ok não dá. Só o ok, para mim, não basta mais, porque depois das crianças... Pode ser simplesmente um retorno do tipo assim, tá bom, não estou escutando, mas tá bom, né? Então, você exatamente. precisa certificar que a mensagem foi entregue. Aí depois das crianças, né, às vezes passar aperto lá e ficar lá, quem que buscou? Ninguém buscou, falta não sei quantos minutos para fechar o portão, né? Vai lá, busca. Então, assim, ok, não fecha absolutamente nenhuma alça de comunicação, né, Sancler? O pode, não, pode ser. O pode também fica ali no meio do caminho, né? Pode o quê? Quando? Para quem? Até que horas? Até onde, né? Então, assim, a gente precisa fechar essa comunicação melhor, será? Você concorda com isso? Concordo absurdamente, sabe, Débora? Eu acho que, assim, e é interessante você ter colocado isso. Vale tanto para o dia a dia de um profissional de saúde dentro da UTI, vale muito, a gente vai falar sobre isso, e vale para a gente no nosso dia a dia. O nosso episódio é sobre comunicação, uma estratégia que todo fisioterapeuta de UTI precisa. E por que precisa? Porque toda informação, toda mensagem, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser recebida, ela precisa ser validada, ela precisa ter clareza, ela precisa de tudo isso, porque senão a gente se perde. E eu acho que a tendência é que as pessoas estão se distanciando dessa comunicação mais clara, objetiva e eficiente. Então, o nosso papel aqui nesse episódio é trazer isso para o nosso dia a dia.
E aí você deu um exemplo clássico, né? Às vezes você fala, poxa, outro dia eu fui no supermercado, minha esposa falou, traz tal coisa, beleza. Eu fui quando botei, e a coisa? Eu falei, não lembrei. Ah, porque eu falei, beleza. Então, assim, a gente precisa de estratégias para certificar que comunicações sejam completas. Imagine você, assim, o transtorno que é você receber uma ligação 5 minutos antes do portão da escola dos seus filhos, né, fechar, e você ter que sair correndo para buscar eles. Agora, vamos transformar isso numa coisa da UTI. Imagina só, você fala uma coisa que é vital para o paciente, que precisa ser feito naquele momento, e alguém fala, beleza, pode deixar, ok, e aquilo não é feito. O impacto que isso gera para o paciente. Né? A gente tem uma série de evidências científicas mostrando que boa parte das iatrogenias, dos erros dentro da assistência à saúde, se dão, boa parte, a gente está falando de quase 50%, se dão por conta de falha de comunicação. Então, a gente precisa ter estratégia para isso, né? Então, inclusive, eu vou dar a estratégia que eu faço hoje com a lista de compras. A gente tem um aplicativo aqui em casa que é compartilhado de lista de compras. Então, qualquer um aqui bota e pode chegar no supermercado. Quem tiver no supermercado, abre, atualiza o aplicativo, a lista está lá, ninguém esquece de mais nada. Não tem mais como falar, eu esqueci. Não, estava no aplicativo, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala em comunicação, né, gente, obviamente o tema é muito amplo. Né? E a gente vai falar durante todo esse ano, né? Em alguns episódios, a gente vai trazer alguma coisa um pouco mais específica. Nesse, a gente escolheu propriamente se detalhar, né, sobre uma estratégia de comunicação, né, que é a comunicação em alça fechada, né? Imagina alguma coisa que você não podia fazer, né? Então, assim, não é só sobre alguma coisa que você devia fazer e não fez, porque esquecer, né? Não é só esquecer. Não foi comunicado adequadamente, mas, assim, alguma coisa que você não podia fazer. Então, por exemplo, né, de repente, a gente está ali, né, no round multidisciplinar, ou até num momento aleatório ali, e alguém, por exemplo, olha, saiu o resultado do ultrassom do paciente, o paciente está com uma TVP sem anticoagular. Né? E aí, na hora, você está passando no corredor, alguém fala, Débora, só para avisar que saiu o resultado do paciente, está com uma TVP gigante, ele ainda não entrou em anticoagulação. Aí você fala, beleza, tá bom. Né? E aí você não ouviu direito, você não absorve, você não coloca aquilo ali na sua passagem de plantão, na sua tomada de decisão. Exatamente. E aí você vai lá e coloca aquele paciente em pé, né? E põe o paciente para andar. E aí vem a principal questão ali, que são as consequências, né, de uma comunicação não efetiva, né, dessas falhas de comunicação. E aí, como você colocou, falhas de comunicação são uma das principais causas mesmo de evento adverso e erros que são evitáveis na saúde. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo que trabalha há um tempo na UTI tem uma história para contar de uma falha de comunicação que virou um erro, né? Se você talvez esteja pensando, eu não sei, basta você pensar, olhar, né, os últimos erros que aconteceram na sua UTI e fazer um refinamento que muito provavelmente você vai ver que foi uma buscar falha. A causa raiz, né? Exatamente. Se você buscar a causa raiz. Eu gosto de dar um exemplo também que é assim, Débora, você pega o plantão, você passa a visita, não saiu, por exemplo, o resultado de um raio-x, e aí você senta, abre o sistema e tem lá o raio-x e o paciente tem um pneumotórax. Você fala, mas ele não é meu, ele é seu paciente. Aí eu falo, Débora, lá no meio da UTI, aquela bagunça rolando e tal, eu falo, Débora, o paciente do leito 2 tem um pneumotórax. Aí você fala, eita, tá bom, tem um pneumotórax, só que você tá vendo o outro paciente. Quando você chega, às vezes, no leito 2, como aquela informação ela não foi passada de uma maneira adequada, no momento certo, com a técnica adequada, às vezes passou, porque quando você pegou o plantão, não tinha o pneumotórax, né? Eu não estou falando que isso é normal, não, muito pelo contrário, isso é um erro, mas aí você pode chegar lá e falar, poxa, esse aqui eu vou botar uma pressão positiva, eu vou aumentar antes de drenar esse paciente. Então, assim, a gente precisa garantir. E aí você falou que uma das estratégias é a comunicação em alça fechada, ou closed loop communication, que nada mais é do que, você deu exemplo, né, com o seu marido, é o emissor passar a mensagem, claro e objetivamente, e aí eu queria fazer esse parênteses aqui, nada que é implícito é claro. Então, mas eu acho que a pessoa sabe disso, eu acho que não precisa falar isso, eu acho que isso é óbvio. Não, precisa ser tudo claro e objetivo e direto. A mensagem é passada,
o receptor que recebe a mensagem, obviamente, né, ele recebe e ele repete o que ele recebeu, para que o emissor possa validar. Então eu falo, Débora, o paciente do leito 2 tem um pneumotórax. Aí você me retorna, sim, o paciente do leito 2 tem um pneumotórax. Aí eu falo, isso. Então eu passei, você falou que você entendeu e eu lhe confirmei se era exatamente essa informação que eu queria passar. Porque às vezes eu falo, Débora, o paciente do leito 2 tem um pneumotórax. Você fala, o paciente do leito 12 tem um pneumotórax. Eu vou falar, não, não é o do 12, é o do 2. Isso é, na UTI, isso é muito fácil de acontecer. É muito fácil. Então, assim, a gente precisa garantir isso. E parece, e aí quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente, parece que é um negócio chato, que é um negócio mecânico, que é forçado, que é teatral. Não é. É uma questão de hábito e cultura. Se a gente coloca isso, né, institucionalizado, é uma questão de hábito e cultura, e isso passa a ser muito natural, e as conversas começam a ficar assim dentro da UTI. A gente consegue garantir que a informação vai, chega e volta mostrando para a gente como ela foi entendida. Você falando, né, eu sempre penso que eu acho que um dos problemas pelo qual isso não acontece, um deles é o que você colocou, né? Parece que as pessoas têm um pouco de achar que isso é enfeite, né? Que é teatral, enfim, né? Outra coisa que eu acho é que as pessoas confundem um pouco isso com uma questão de hierarquia e de você estar, não sei qual termo seria melhor, mas assim, se rebaixando a, por exemplo, o médico que passou aquela informação, né? Porque assim, nossa, eu tenho que confirmar para ele que eu entendi. Eu entendi, é óbvio que eu entendi, né? E às vezes tem gente que entende isso como uma questão de hierarquia, quando na verdade não é, né? É uma questão ali de comunicação, né? De estratégia de comunicação. Isso foi né? Veio de outras áreas, né, Sancler, e que são áreas muito seguras, né? Por exemplo, a área da aviação, enfim, e que a gente começou a trazer militarismo, né? O militarismo usou muito o closed loop communication. E que aí a gente trouxe com essa ideia, né? Não de reforçar hierarquias, por exemplo, mas de trazer uma comunicação. Então, isso pode ser da sua parte também, né? Por exemplo... Você pode ser o emissor sem problema nenhum. Depende de quem precisa passar uma mensagem. Exatamente. Então, sei lá, de repente... E aí esse paciente fica ruim em pé, né? Não fica bom. E aí você, sei lá, de repente a enfermagem já estava se planejando para levar para o banho na cadeira, por exemplo, né? Então você vai ser o emissor, né? Você vai falar, pessoal, fulana de tal, que, sei lá, que era a enfermeira ou auxiliar responsável, né? Não dá para levar para o banho do chuveiro o paciente do leito tal, porque ele está ficando impotente, está muito fraco, vamos deixar para amanhã, né? E aí é isso, é a sua hora né, de emitir a mensagem e a hora dela de falar, Débora, beleza, então o banho do leito X vai ser no leito e não no chuveiro, porque ele não vai para o chuveiro hoje, né? Então não tem nada a ver com hierarquia, né? E acho que as pessoas confundem muito, né, nessa necessidade, nessa ânsia de falar, eu não preciso dar resposta para ninguém, né? Porque o trabalho, né, com autonomia na UTI, a coisa fica meio bagunçada, né? Então, assim, essa comunicação de alça fechada, ela não confronta ninguém, né? Então, também a ideia não é você confrontar a informação que está vindo, né? Isso aí é outra coisa. Se você quer discutir aquela informação, você vai discutir ali no round, de outro jeito. Mas isso não é um confrontamento de informações, né? Não tem a ver com autoridade e nem validar decisões, né? A pessoa que está emitindo, né, essa comunicação, ela tem uma informação para ser passada e aí você precisa confirmar aquela informação, enfim, né? Então, acho que mostra uma maturidade profissional que às vezes eu me questiono se a gente está pronto para isso, né? Se não é essa uma questão importante na comunicação. Por exemplo, imagina você numa visita multiprofissional, e aí, vamos supor, né, essa questão hierárquica que você está falando, o médico fala assim, a gente vai hoje desligar a sedação e evoluir desmame de um paciente, vamos fazer o despertar. E aí você fala assim, não, esse paciente, por exemplo, ele teve uma piora da troca gasosa nas últimas 24 horas significativa.
Então, isso deveria chegar no outro profissional, no médico, por exemplo, ele falar, o paciente teve uma piora da troca gasosa nas últimas 24 horas, então por isso a gente não vai fazer mais esse despertar então. Ok, você valida a informação. Então, é para qualquer mensagem que precisa ser dada, não por uma questão hierárquica. E é o que eu estou falando, é hábito. A partir do momento que você começa a executar mais isso dentro da UTI, que a equipe começa a fazer, isso começa a ficar natural. Do mesmo jeito que a gente falava assim, ei, ajusta o ventilador para tal parâmetro, e alguém fala, beleza, você fala, ajusta o ventilador para... Precisa ajustar o ventilador para tal parâmetro. A pessoa diz, tá bom, vou ajustar o ventilador. É a mesma coisa. A gente só está aumentando a eficiência daquilo que precisa chegar para que a gente não tenha erro e, principalmente, para que a gente garanta a assistência de qualidade. Isso serve para o corredor, isso serve para a visita, isso serve para uma passagem de caso via telefone, você vai passar o caso para a enfermaria, serve para isso. E aí, sugiro fortemente que volte lá no começo do podcast, não desse, da nossa história no podcast, tem o episódio da passagem de plantão, tem uma ferramenta que é o iPass, tem o SBAR e o iPass, são as duas ferramentas mais comuns de passagem de plantão. O segundo S do iPass é a síntese do receptor. É a mesma coisa. É você passar um plantão e o receptor te devolver uma síntese do que você passou. É só para dizer assim, olha se o que eu entendi está claro. Né? Porque às vezes, uma coisa é eu falar assim, olha, o paciente tem isso. Aí você falou que o paciente tem isso. Meio óbvio. Mas às vezes eu te dou uma informação que não é tão simples e pequena assim. Então, às vezes, a gente tem na UTI o hábito de falar muitas coisas, né? Você deu o exemplo da TVP, então eu poderia passar assim, olha, o paciente ontem começou com uma perna inchada, e com essa perna inchada tinha calor no local, ele queixou de dor, a gente fez um dedímero, o dedímero veio alto, ele foi encaminhado para um Doppler, e no Doppler confirmou a TVP. É um monte de coisa. Então, a comunicação em alça fechada, ela garante, inclusive, que você possa, quanto receptor, checar, será que é isso mesmo que foi passado de mensagem para mim, dentro desse monte de coisa, será que é isso? E quando você devolve, o emissor fala assim, realmente, você captou tudo, ou então é a hora que permite uma discussão do tipo, não, faltou tal coisa, você não conseguiu captar tal coisa. Não, mas eu sou autônomo e eu sei das informações. Não, a gente deixa passar as informações. Isso é natural. A gente está falando aqui de você pegar um plantão de 10 pacientes e ficar 6, 12 horas ali, enfurnado na UTI, ouvindo informações de todos os lados. E tem uma coisa... Você quer falar? Pode falar. Eu ia puxar um outro assunto, assim. Bom, então eu vou continuar só, e depois você puxa. Mas é porque você estava falando disso, né? Dessa questão de autonomia e tal. De novo, né? A gente não pode confundir conceitos, né? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente está falando, né, na comunicação de alça fechada, ela pode ser uma ferramenta, na verdade, de autonomia, né? Porque, veja, quando você consegue, né, refazer essa alça, né, e fechar ela, você consegue demonstrar o domínio técnico que você tem daquilo, né? E não só um reprodutor, né, de coisas. Assim, né? Então, assim, por exemplo, né, sei lá, o médico comenta, acabou de sair a gaso, veio uma alteração XYZ, abaixa lá tal parâmetro, né? Ou aumenta tal parâmetro. Aí você poderia só falar, tá bom, vou abaixar o parâmetro. Ou, né, ou falar, beleza, daqui a pouco eu vou lá. Né? Mas quando você constrói essa comunicação, você consegue falar, o pH estava assim, então por causa disso a gente vai diminuir o parâmetro, então eu estou indo lá e fazendo isso de diminuir o parâmetro, né? Então você consegue... Ou até corrigir, né? Caso você encontre um erro na mensagem, você pode corrigir. Então é isso, né? Você consegue demonstrar um domínio técnico através da sua comunicação, né? Então, ao invés de olhar isso, né, como uma dificuldade, uma coisa a mais na UTI, a gente pode olhar como uma ferramenta mesmo para a gente conseguir mostrar, né, o que a gente sabe sobre aquele assunto, mostrar que a gente está conversando de igual para igual, que eu não vou só diminuir porque alguém está me mandando, mas porque eu entendi a mensagem, né, porque aquilo faz sentido, né, então acho que reforça um pouco, né, essa autonomia. Acho que aumenta a nossa visibilidade, né, profissional junto ali à equipe, né? Então a gente consegue tornar visível mesmo, né, o nosso raciocínio clínico, de falar, olha, de novo, né? Vou continuar no exemplo ali, né? No exemplo que eu dei do paciente, por exemplo, né? De falar para a equipe, olha, esse paciente
estava planejado um banho no chuveiro, mas ele está com força grau X e ele ficou hipotenso durante a mobilização, então não é seguro a gente colocar ele no banheiro, então vamos combinar, não vai ser o banho no chuveiro, vai ser no leito, tudo bem? Né? Então, assim, você consegue tornar visível ali o raciocínio clínico que você está fazendo para a equipe, né? E a equipe começa também, eu acho que a participar disso, porque de uma próxima, se ela, né, aí a enfermeira, sei lá, por exemplo, diria, beleza, então ele não tem força suficiente para ir para a cadeira de banho, a pressão dele não tá boa, beleza. Aí da próxima vez que tiver um paciente com essas características, talvez elas consigam reconhecer também e questionar, poxa, será que? Deixa eu chamar o fisioterapeuta e perguntar, né? Então, assim, a gente evita erros ali naquele momento, mas isso também tem um benefício a longo prazo, né, para a equipe inteira. Então, acho que traz uma confiança também, né, da equipe na gente, de falar, olha, né, eles estão fazendo isso por causa disso, por causa daquilo, né? Então, acho que tem muito mais benefício, né, e oportunidade de crescimento profissional para a gente ali dentro da UTI e dentro da equipe do que simplesmente achar que vai tirar minha autonomia ou eu tenho que ficar obedecendo o que estão falando, né? E é legal porque eu acho que é a maior janela de oportunidade de você esclarecer uma dúvida, né? Esse exemplo que você colocou, eu falei, a gente pode até corrigir. Então, imagina só que você fala assim para alguém, aumenta o oxigênio desse paciente para 2 litros, tá? 1 litro por minuto. E a pessoa não entende na hora e ela acha que é para aumentar para 15 litros o oxigênio da pessoa. Então, se a gente não tem esse tipo de comunicação, a pessoa pega a informação e na hora que ela for executar, ela vai executar a partir do que ela entendeu, lembra, ouviu e etc. Então, você também consegue fazer esse tipo de correções e no caminho assim, ó, aumenta para 15 litros e a pessoa para, pensa, olha e ela entende que aquilo ali foi uma decisão que você tomou meio equivocada. E a pessoa pode devolver para você e fala assim, mas é para aumentar 15 litros? Mas o paciente está só com 1 litro e está saturando 88, né? Será que permite essa janela de oportunidade de falar assim, será que não poderia ser um catéter com 2 litros? E isso serve para a gente receber, quanto para a gente fazer também. Então, a partir do momento que você tem uma estratégia de comunicação como essa, acho que você estava falando exatamente sobre isso, né? Você gera oportunidade de melhora na comunicação da equipe. Você gera participação, e isso, inclusive, nos trabalhos que falam sobre comunicação em alça fechada, eles demonstram que você gera um ambiente com liderança democrática. Onde tem liderança autocrática é onde você tem menos comunicação em alça fechada, porque eu falo e pronto, você não precisa nem me devolver, eu que falo e você tem que obedecer. A partir do momento que eu abro a oportunidade dessa conversa, a liderança, a gestão, a comunicação, ela fica mais democrática, todo mundo tem espaço para fala, espaço para ouvir, e tem a oportunidade de fazer isso numa discussão. Então eu acho que é uma ferramenta crucial para a gente ter unidades e equipes com equilíbrio dentro da comunicação para as tomadas de decisão dentro da equipe. Não estou nem falando sobre a atribuição de cada um, mas estou falando na voz, na participação, no seu espaço dentro da equipe, para que você possa falar também e se sentir bem, e se sentir à vontade, como você colocou. Né, Débora? E você estava falando, estava lembrando, eu não lembro exatamente se a gente discutiu esse artigo especificamente, depois a gente pode olhar e a gente coloca lá no Instagram. Mas eu acho que sim, né? A gente, dentro da fisioterapia, né, do processo de reabilitação, a gente tem alguns artigos, né, que falam sobre a comunicação de alça fechada, e tem um especificamente, né, que ele usou a comunicação de alça fechada como uma estratégia dentro da reabilitação por metas, né? Então a gente tem um episódio que fala sobre isso, né, de reabilitação por metas, e aí dentro desse processo de você ir progredindo o seu paciente através da reabilitação por metas, ele fala lá, né, quando ele descreve a metodologia, que era, né, avaliado o paciente, aí era desenhada a meta, aí existia a comunicação de alça fechada, né, para garantir que aquela meta tinha sido entendida, enfim. Então,
já tem alguns artigos que incluem isso, né, dentro do processo de reabilitação. Então, isso serve para a gente como equipe também, né? A gente está trocando aqui, falando, né, a gente com o médico, a gente com o enfermeiro, mas isso serve para a gente também, né, como fisioterapeuta dentro da nossa equipe, né, da gente começar, e talvez seja o jeito, eu diria, né, eu gostaria de imaginar, né, que é o jeito mais fácil da gente começar a usar, né, essa estratégia. Entre nós mesmos, né, entre a nossa equipe. Exato. Então, se você não tem o costume, né, acho que é o lugar onde a gente pode começar. Então, isso, assim, eu já vi algumas situações de, por exemplo, o paciente estava fazendo treinamento muscular inspiratório, né, e aí ele estava fazendo, sei lá, não vou falar aqui exatamente, mas com uma carga lá no Power Brief de X. E aí, de repente, a hora que você pega ele dali 2 dias, ele tá com a carga, sei lá, pela metade. Aí você fala, gente, mas o que aconteceu? Né? Aí você vai ver, não, eu entendi na passagem de plantão que esse paciente estava com isso, não com aquilo, né? Então, assim, faltou essa comunicação de alça fechada, de, olha, eu estou te passando, ele iniciou o Power Brief com uma carga X, né? E aí a pessoa, beleza, então agora ele vai fazer o Power Brief uma vez por dia com a carga X, né? Então, dentro do nosso mesmo, né? E outras coisas, né, Sancler, para nos ajudar a essa reabilitação constante, né, sem perda no meio do caminho de, olha, então hoje ele ficou em pé e trocou 3 passos com o andador. Né? E a outra pessoa que recebeu falar, ótimo, então ele já está usando o andador, o paciente do leito X já está com o andador. Né? E aí a gente minimiza, né, esses 1000 passos que a gente dá para trás com os pacientes, porque a pessoa não prestou atenção, não escutou, não entendeu em que momento terapêutico que esse paciente estava, né? Perfeito. E eu acho assim, uma coisa legal da gente colocar também, a gente está falando muito sobre o papel do receptor, né, da mensagem. Então, assim, porque essa comunicação é alça fechada, a comunicação do emissor para o receptor a gente já conhece. E aí a gente está falando do papel que é do receptor em devolver para que o emissor possa falar, isso mesmo, validar. Mas tem uma coisa do emissor que a gente precisa falar, que a comunicação, ela também tem que ser pensada para que ela funcione em alça fechada, sem excessos, sem ser de maneira indireta. Então, se eu venho aqui e derramo 1 milhão de coisas para você, você, quanto receptor, vai falar, caramba, será que eu entendi mesmo? Que é tanta coisa, é tanta informação, que às vezes não fica claro para mim. E aí eu vou ter que dar uma síntese, eu vou ter que devolver o quê? Né? Se você foi lá e falou 10 minutos numa passagem de plantão, a pessoa não falou nada, de repente agora fala para mim o que você entendeu. Aí parece que a gente está no colégio fazendo uma prova, né? É um negócio assim, meio sem sentido. Então não pode ser informação em excesso, comunicação em excesso, ela gera ruídos. Então uma estratégia que a gente pode colocar dentro da alça fechada é fragmentar as informações. Então, se você tem muita coisa para falar, fala uma, bate e volta, fala outra, bate e volta, fala outra, bate e volta, porque senão se você der tudo de uma vez, gera ruído. E outra coisa é que ela tem que ser direta para quem ela está sendo dada. Na UTI isso acontece muitas vezes também, a gente dá uma informação para vários. Olha, a gente precisa de não sei o que lá. Gente, eu preciso de uma ajuda. Sim, você precisa de uma ajuda de quem? Para quê? Fazer o quê? Né? Você chega lá, um paciente super difícil de mobilizar, você quer tirar do leito, você está super empolgado, você vai no posto de enfermagem e fala, pessoal, preciso de uma ajuda ali no leito 7. Que para quem você está falando? Então, quando a gente fala, a gente não pode ter excesso e também tem que direcionar para quem a gente está falando, quem é o receptor daquela mensagem que eu estou dando. Então, isso também tem um lado do emissor, para que não fique perdido. Ou mesmo assim, né, às vezes, sei lá, uma VNI, né, ou até uma diminuição de sedação que a gente precisa para poder estubar o paciente naquele plantão, né, fica essa coisa perdida de, eu pedi para a equipe médica diminuir a sedação, né, na verdade você pediu para quem? Né, a pessoa Exato. Confirmou que ela vai lá e vai diminuir, ela entendeu que é para poder estubar esse paciente nesse momento do plantão, né? Porque aí ela achou que era no outro dia, né? Isso, porque aí ela entende que se ela não fizer, não vai ser cumprida a meta terapêutica daquele paciente naquele momento, né? Você estava falando negócio de prova, eu lembrei que eu uso muito isso com os alunos, né? Quem trabalha com aluno sabe que a gente vive ali entre
dar a liberdade, né, para esse aluno, porque ele precisa aprender, então deixar ele construir o raciocínio, né, ir lá, né, tentar, entre aspas, né, mas... E tem coisa que não dá, né, então, assim, eu sempre falo para eles, eu falo, gente, se for alguma tem um coisa... limite. Tem que ter, né? Se for alguma coisa, né, que vai pôr o paciente em risco, né, que realmente, assim, não pode, né, eu vou falar para vocês e eu vou pedir para vocês confirmarem para mim que vocês entenderam, né, então, sei lá, dando um exemplo aqui de, se de repente aquele paciente dreno, né, dreno eu sempre falo para eles, né, eu não vou deixar, vou testar se eles avaliaram que tem um dreno em cada lado e vão sentar o paciente que nessa hora eles têm que mudar o dreno de posição. Porque se eles não avaliaram, eu vou me dar mal, porque ele vai mudar e vai dar ruim no dreno. Vai então, sair e vai vir direto em você, né? Pela responsabilidade da situação. Então, é o tipo de coisa que a alça fechada funciona muito bem e que eu não deixo passar, né? Então, eu falo, olha, esse paciente tem 2 drenos, um em cada lado, a hora que você for sentá-lo, você precisa trocar esse dreno de lugar. Entendeu? Repete para mim o que você vai fazer com o dreno, né? Não, entendi, ele tem 2 drenos, eu vou trocar ele de lugar, né? Então, é isso que você falou, assim, tomar cuidado para essa comunicação não ficar virando uma provinha entre plantões, né? Ninguém tem que provar nada para a gente, principalmente quando a gente está falando, né, em fisioterapeutas ali, de que ela sabe ou qualquer coisa. O foco ali na comunicação não é testar o seu colega de plantão, né? O que ele sabe. Tem uma assistência de passar a informação. Para a segurança do paciente e tudo mais, né? Então, acho que é bem interessante isso. Eu queria colocar um outro ponto, mas é outra coisa. Você quer falar mais? Não, eu queria acrescentar também um pouquinho diferente. Tem uma outra coisa que dentro da comunicação pode ajudar, que é o chamado call-out. Call-out é tipo uma informação que você coloca, que é importante. Isso na UTI é interessante. Então, por exemplo, vamos supor que você e mais 2 pessoas estão fazendo a mobilização de um paciente. Vocês estão tirando um paciente fraco do leito para trabalhar. E aí, de repente, esse paciente desatura. Então, avisar algo que aconteceu para a equipe é importante. Então, o call-out é falar assim, o paciente está saturando 82, para que todo mundo tenha a visão de que aquele paciente está saturando 82 e medidas possam ser tomadas. Então, eu acho que é o único momento que não necessariamente você faz a mensagem para um receptor específico, mas você faz para todo mundo envolvido num processo. Então, isso é muito comum na hora de parada, né? O ritmo voltou, o ritmo não voltou, foi feita tal medicação, tem tanto tempo, a respiração está assim, eu preciso trocar no próximo ciclo. São chamadas que você faz, que é endereçada a todo mundo, mas que são informações curtas e importantes para que todo mundo tenha ciência daquilo ali. E se você quiser acrescentar a alça fechada, você pode só dar um recebido. Então, o paciente está saturando 82, ok, paciente saturando, ok, paciente saturando, todo mundo dá ciência da informação para que possa ser tomada a melhor decisão ali. E isso precisa de treino, Débora. A simulação, por exemplo, é uma das melhores formas da gente fazer isso. Você desenvolve essa habilidade. Eu acho que tem algumas situações que isso sai meio que naturalmente, né? Às vezes até sem perceber, tipo parada, né? Parada, acho que na maioria dos lugares isso já é muito comum, assim, né? De, não entubei, entra com máscara, né? Tá, vamos começar a máscara, né? Eu acho que tem uma... gira melhor, né? Sincronia ali, né? Mas para outras coisas acho que ainda é bem limitado o uso, né? E poderia ajudar mais. Eu ia comentar, né, que eu fiquei pensando quando a gente estava falando desse tema, de quem nunca, quem já está há um tempo aí, né, na área, nunca saiu mal daquele plantão porque falou, putz, eu avisei, né, eu avisei que não era para fazer, ou eu avisei que era para ter feito, né, e né, alguma coisa dá muito errada e você fica com aquela carga e com aquele peso, né, emocional, assim, de, poxa, mas eu avisei, né, que não era para ter feito isso ou que era para ter feito aquilo. E eu fiquei pensando que essa questão da comunicação de alça fechada talvez também seja um jeito de aliviar um pouco, sabe, essa carga emocional, assim, né, trazer um pouco dessa proteção. Eu falei, né, eu tenho certeza, né. Eu falei e a pessoa falou que ela tinha entendido, então, assim, a minha parte foi feita, né? Então, assim, às vezes aquela culpa que a gente fica, né? Pós um evento, né? Que acontece,
ou de repente aquelas brigas, né, que depois chega o terceiro e fala, poxa, mas por que vocês fizeram isso, né? Você consegue ter como se fosse esse registro, né, mental ali, de falar assim, não, mas eu comuniquei, a pessoa me disse que ela tinha confirmado que ela ia fazer, né? Então, acho que, sei lá, pode ser até um jeito da gente conseguir ficar mais aliviado com as coisas, assim, lá dentro, sabe? Com certeza, é importante mesmo, né? Você sai... não é protocolo a palavra, eu não sei qual é a palavra que eu queria usar, mas tudo que precisava ser feito, foi feito, e é óbvio que os erros podem acontecer, mas você sai com essa consciência tranquila de que dentro desse processo de passar informação, você fez o seu papel ali, né? Comunicação é algo muito delicado e extremamente importante, né, Débora? Eu acho que, como você colocou, a gente tem a proposta esse ano de voltar várias vezes nesse assunto, com estratégias diferentes, com técnicas, com possibilidades e com reflexões importantes para que a gente possa, no dia a dia, se desenvolver mais e mais. E isso, eu acho que, se não está claro para quem está nos ouvindo, para quem atua dentro da área da saúde, principalmente dentro da área da UTI, você precisa repensar suas coisas. A comunicação, ela é a base de um bom profissional hoje em dia. A comunicação entre a equipe é a base de um bom serviço. Isso é muito claro e notório. Então, assim, se você está num lugar onde o ambiente não é favorável para uma boa comunicação, comece a pensar em, junto dos seus colegas, a mudar esse cenário, porque é a comunicação que vai garantir segurança, vai garantir eficiência, vai garantir as autonomias, a boa comunicação garante equidade entre os profissionais, é o caminho, não tem outro caminho. Se a gente não tiver comunicação, a gente está jogando a nossa assistência para o erro. E assim, né, gente, eu comecei o episódio brincando, né, com a história do meu marido, né, que hoje para algumas coisas eu falo, repete o que eu falei, para confirmar, mas assim, não é esse o caminho, né, foi só uma brincadeira, mas assim, é começar essa comunicação, mas obviamente de uma forma não violenta, né, de uma forma gentil, então você não precisa ir lá para a pessoa e falar, repete que você entendeu que não é para pôr o paciente em pé, né, não é isso, mas acho que de uma forma gentil, né, conseguir criar esse hábito de fechar a alça ali durante as nossas comunicações, né? E aí, a gente está acabando o episódio, né? Como o Sancler falou, a gente vai voltar nesse tema, né? A gente tem propostas para esse ano para se aprofundar, né? E logo mais a gente traz essas novidades aqui, mas para se aprofundar nesse e em outros temas que são extremamente importantes. Então, hoje era só um episódio, só não, né? Mas era um episódio para a gente iniciar a conversa, né? Para a gente trazer aqui algumas coisas para também a gente começar a pensar sobre esse assunto, né? E aí, como a gente está acabando, eu falei essa coisa de, né, não sair gritando com todo mundo falando, repete o que eu falei, né? Eu queria já aproveitar para dar minha dica. Eu não sei se já falei aqui, mas acho que já, né? Além de gostar de estudar fisioterapia, eu gosto muito de estudar sobre criança, né? E educação, assim, de criança. Eu gosto muito, né? Quem não sabe, eu tenho 2 filhos e eu estudo muito. E aí eu queria deixar aqui uma dica, então, já que a gente está falando sobre esse aspecto, né? Tem um livro que chama Por que Gritamos? Ela é da Elisama Santos. Não sei se você já viu, mas é um livro para criação mesmo de filhos e é muito interessante. Chama Por que Gritamos? E aí ela traz muito, né, os conceitos e acho que muda muito o jeito como a gente fala com as crianças. Então, quem tem filho, fica aí a sugestão de um livro de comunicação. Muito bom. Eu vou deixar uma comunicação, acho que eu já deixei outras vezes, depois do TI Informe e Ação, é o podcast que eu mais gosto, é o meu segundo podcast preferido, que é Think Fast, Talk Smart. Pensa rápido e fale de maneira inteligente. É um professor de comunicação estratégica da Universidade de Stanford. O nome dele é Matt Abraham, se eu não me engano, e ele tem episódios fantásticos sobre tudo que você imaginar de técnicas, teorias e etc. sobre comunicação, sempre recebendo grandes nomes da comunicação estratégica. Então, assim, para mim é algo que sempre que sai um episódio novo, eu estou ouvindo, eu estou acompanhando. Então, Think Fast, Talk Smart, tá bom? Fica a minha dica aí. E espero que todo mundo
pratique muito uma boa comunicação e que a gente possa, com o podcast, ajudar. E venham se comunicar com a gente também, a gente está aberto para isso. Né, Débora? Exatamente. É isso mesmo, pessoal. A gente se fala por aí, então. A gente se vê no próximo episódio, tá bom? Obrigada pela companhia. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal.